Oi gente, tudo bem? Como vocês devem saber, no dia 7 de junho, que foi na terça-feira dessa semana, a gente teve a primeira exibição da primeira parte da prévia da peça de Harry Potter and the Cursed Child. E aí, no dia 9, que foi na quinta-feira, a gente teve a exibição da segunda parte da peça, porque, não sei se vocês sabem, mas ela foi dividida em parte 1 e parte 2. Antes mesmo da exibição dessa primeira prévia, a J.K. lançou uma campanha chamada Keep the Secrets, pedindo que os fãs guardassem os segredos e que eles não espalhassem, não contassem spoilers sobre a peça. Tem até um videozinho pequeno falando um pouco mais sobre isso e pedindo realmente para os fãs guardarem todos os segredos da peça e não espalharem o que eles descobrirem por aí. Quando isso aconteceu, muita gente resolveu apoiar a ideia de guardar todos os segredos, e mesmo quem estava planejando procurar os spoilers já tinha meio que decidido que não ia divulgar o que descobrisse. Mas quando chegou na terça-feira, no final da primeira parte da exibição, essa ideia de guardar segredo já tinha ido por água abaixo e tava todo mundo desesperado na internet. Se você tava online no dia 7, você deve ter visto a comoção que foi. A tag Cursed Child ficou lá bombando, todo mundo lançando vários spoilers, todo mundo pedindo muito spoiler. Então isso virou uma bola de neve enorme e a quantidade de spoilers também foi enorme. Eu mesma sou um desses casos que tinha decidido não espalhar nenhum dos spoilers, mas depois que eu comecei a ver a quantidade de informação que tava chegando, e era coisa assim muito que eu ficava, meu Deus, como que eu não vou falar sobre isso? Então eu pensei em fazer um vídeo falando pra vocês sobre todos os spoilers que eu tinha lido e contando mais ou menos como a peça ia acontecer. É claro que se eu fizesse esse vídeo, ele teria vários avisos de que ele estaria lotado de spoiler, então não ia correr o menor risco de você abrir o vídeo e se deparar com um spoiler surpresa, porque com certeza eu ia avisar, então só ia ver o vídeo, só ia saber dos spoilers quem quisesse realmente. Assim como eu fui atrás do spoiler, essa pessoa viria o meu vídeo atrás de spoiler. Mas o que aconteceu foi que na manhã de quarta-feira eu abri o meu Twitter e lá estava uma bronca bem direta da J.K. pros fãs. Ela tweetou em português, sim, em português, com todas as palavras, escrito assim: não seja o rabicho. E eu acho meio difícil, mas pra quem não entendeu a referência, não seja o traidor, não revele os segredos, assim como o rabicho fez. Claro que aquilo, ó, já veio aqui direto na alma, então eu falei, sem chance de fazer um vídeo falando sobre os spoilers, porque eu não tô nem um pouco afim de ser o rabicho, e se ela tweetou isso em português é porque a coisa realmente tá feia. Então foi aí que eu me redimi, me arrependi de todos os meus pensamentos impuros, e eu decidi que eu não ia mais fazer vídeo nenhum sobre o spoiler, mas que eu ia fazer um vídeo contando tudo o que estava acontecendo na estreia da peça da parte 1 e da parte 2. Mas pra isso eu tive que esperar a parte 2, que foi no caso quinta-feira, e esse vídeo só está saindo hoje por isso. Na terça-feira, que foi o dia da estreia da parte 1, foi também o dia que a internet ficou mais louca com esse assunto, então não dava pra pensar, não dava pra ler, não dava pra enxergar mais nada que não fosse a estreia dessa peça. Pelo menos comigo tava assim. Seguindo o horário de Brasília, a peça começaria às 3h30, então antes mesmo disso o pessoal já tava louco, tweetando e postando coisas na tag Cursed Child, e eu já tava acompanhando tudo por lá e também estava bem desesperada pra começar essa peça logo. Mesmo sem estar lá, né? Então não fazia muito sentido, mas eu queria que a peça começasse logo. E acompanhar essa hashtag de Cursed Child era realmente, assim, uma alegria, porque a gente tava vendo que aquilo tava evoluindo, que aquilo estava realmente acontecendo, mas também era uma depressão, porque você via todos aqueles fãs na fila e tipo, você via os ingressos e você via as fotos das pessoas indo assistir a peça, as fotos da fachada do teatro. Teve também um videozinho que eles mostraram assim a fila que tava em volta do teatro pro pessoal que ainda ia entrar pra assistir. Se eu não me engano foram 1.500 ingressos vendidos para essa primeira exibição, então tinha bastante gente, e ver aquela fila toda enorme só me deixou assim com uma sensação muito misturada dentro de mim. É um mix assim de alegria por realmente estar acontecendo e um mix de tristeza por eu não poder estar lá. A fachada do teatro estava toda decorada pra peça, então estava bem temático, estava muito bonito, muito lindo, e lá dentro eles também estavam vendendo alguns objetos, algumas coisas assim relacionadas à peça. Inclusive tinha também aquele broche de Keep the Secrets, que era pro pessoal não esquecer de não soltar spoilers. Quando chegou a hora da peça, eles liberaram a primeira imagem oficial, que é uma imagem muito importante, porque além de ser uma imagem maravilhosa, era uma imagem que já dizia muito sobre a peça. Essa era uma foto da Rose lá durante a cerimônia de seleção das casas, então ela estava ali no centro do palco e nas laterais tinha uns bolinhos assim das outras casas. Atrás dela dava pra ver que tinha uma pessoa
com um chapéu, então a gente depois foi entender direito que aquilo ali era a personificação do chapéu seletor, então eles usaram aquela pessoa pra fazer como se fosse o chapéu dos filmes e dos livros de Harry Potter. No cantinho ali da foto também tinha a Minerva McGonagall, então a gente podia ver na mesma imagem a Rose e a Minerva, isso já foi bastante informação pra minha cabecinha. Eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês estão associando, mas a Rose é a filha do Rony e da Hermione, tá? Eu acho que vocês já sabem, que já tá bem claro, mas pode ser que alguém ainda não saiba. Outra coisa que tinha nessa imagem eram as bandeiras das casas de Hogwarts, a nova arte das casas de Hogwarts. Então tinha todas as 4 casas penduradas ali acima da Rose e, cara, estão lindas. Eu achei muito bonita a arte nova e eu tô apaixonada, sinceramente. Tenho que contar isso pra vocês. Alguns fãs mais ousados também fotografaram lá dentro do teatro e aí dá pra vocês verem um pouquinho do palco, um pouquinho do cenário, dá pra ver também aqueles panfletinhos com a programação que fica em cima das cadeiras. Então isso eu não vou mostrar aqui no vídeo pra vocês porque como não é uma informação oficial, mas se vocês quiserem procurar, tá aí na internet, tem várias e várias imagens extras, então fiquem à vontade. E no final dessa primeira parte, dessa primeira exibição, a gente conseguiu ter um pouco da noção de tudo que estava acontecendo, não só pelos spoilers, mas também por conta da reação dos fãs. Cara, todo mundo parecia assim, extasiado, todo mundo parecia não estar entendendo o que estava acontecendo, todo mundo parecia assim, tipo, chocado com tudo que estava acontecendo na peça, e não só por conta do roteiro, por causa das reviravoltas da história, mas também por tudo que foi apresentado ali, toda a magia, todos os efeitos, tudo que realmente tava ali na frente dele, sabe? Não tinha como a pessoa não ficar chocada com tudo que tava vendo. É claro que eu não podia deixar de ir atrás dos spoilers, então eu comecei a entender um pouco também o porquê das pessoas estarem tão chocadas com o rumo que a história estava tomando. Eu não posso falar nada aqui porque já seria spoiler, mas se vocês quiserem entender um pouco mais, é só procurar lá na tag Cursed Child, ou então tem alguns sites assim que falam sobre o Harry Potter que já fizeram vários resumos sobre isso, e aí tem vários, vocês podem procurar, que é bem fácil de encontrar. Além dessa história toda dos spoilers, muitos fãs postaram comentários e relataram na internet de uma forma ou de outra que tudo estava muito incrível, que os cenários estavam demais, que as atuações estavam demais, que a história estava muito envolvente e muito surpreendente, e realmente, pra quem leu o spoiler sabe do que eu tô falando, eu sinceramente não esperava que fosse tomar esse rumo que tomou. Tem muita coisa nova e muita coisa diferente e assim, que a gente não esperava mesmo. Uma curiosidade, uma coisa muito legal é que se vocês forem olhar a hashtag Cursed Child lá no Twitter ou no Instagram, principalmente no Twitter, vocês vão ver que a maioria é de brasileiro tweetando coisas em português, e isso é muito legal porque mostra como o povo brasileiro é interativo e como que a gente ainda continua fã mesmo de todo esse tempo. Always. Mesmo a tag estando em inglês, os brasileiros é que estão mandando por lá. Isso é muito, muito, muito legal, mas ao mesmo tempo também é um pouco triste, porque mesmo a gente sendo o fandom mais ativo, o fandom mais enlouquecido, mais fã realmente, a gente às vezes não tem todas as oportunidades que o pessoal lá de fora tem. Então eu não sei se eles vão trazer a peça pro Brasil, eu só posso ajoelhar aqui agora e ficar rezando pra que isso aconteça. Mas se não acontecer, a gente vai ter simplesmente que se contentar com o roteiro da peça, que vai sair também. Então não se preocupem, porque a gente vai ter o roteiro da peça em inglês e em português. Então mesmo se a peça não vier pro Brasil, a gente vai poder ler tudo lá no formato de um livrinho direitinho. Vai ser o roteiro da peça, só que no livro. Mas enfim, voltando aqui. Essa história toda aconteceu na terça-feira, foi uma loucura na internet, a primeira parte foi exibida e tal. Aconteceu muitas coisas na terça-feira e na quarta a tag, o assunto, tudo continuou bem vivo na internet. Quando foi na quinta-feira, a gente ia ter a segunda parte da história de Cursed Child, então todo mundo já estava bem nervoso novamente, e aí a gente teve a notícia de que a JK ia estar lá pra assistir a peça. Então agora pensem comigo, que loucura, você já está super nervoso porque você vai lá assistir a segunda parte da peça, que a primeira parte já terminou de uma forma assim, bem louca, você já tá doido pra saber o que vai acontecer, fora que tem o fato de que você tá indo assistir a peça. Isso por si só, isso já é informação demais pra minha cabeça. E aí você sabe que a JK vai estar lá e que você vai estar no mesmo ambiente que ela e... Nossa, velho. Sério, eu não consigo nem imaginar. Ainda bem que eu não sou pobre e não tenho dinheiro pra essas coisas, porque eu ia fazer cada vergonha, que sinceramente. Mas enfim, voltamos agora pra segunda parte. A exibição ia começar no mesmo horário da primeira, às 3h30. Todo mundo já estava obcecado, desesperado, não sei o que, não sei o que lá, doido pra saber mais sobre o que ia acontecer na segunda parte. Dessa vez, a primeira imagem que eles divulgaram sobre a parte 2 da peça foi uma imagem do Rony, do Draco e do Harry, os três lado a lado, com uma cara tipo assim, bem espantada. Então ali a gente já consegue ver um pouquinho mais sobre a peça, e ali basicamente a gente só consegue ver sobre os atores, sobre os personagens,
a caracterização, o figurino e tudo mais, mas é uma imagem muito legal também. Dessa vez, durante e depois da exibição da peça, o clima ficou um pouco mais estranho, porque a gente começou a perceber que os spoilers estavam muito enxugados e que quase ninguém estava liberando informação nenhuma sobre isso. Inclusive, quem estava acompanhando todo esse lance de spoilers, informações, não sei o que, deve ter chegado no Twitter de uma brasileira, que o nome dela é Flávia, e ela tava contando tudo o que aconteceu na parte 1. Ela tá lá em Londres e ela foi assistir a peça, então ela contou sobre a parte 1, e aí a gente tava esperando que ela contasse também sobre a parte 2, mas quando acabou a peça, ela disse que não ia divulgar mais informação nenhuma. Depois, ela disse que a produção foi falar com ela e que eles pediram pra que ela não divulgasse mais nada, e ela ia manter essa decisão e que não ia mais divulgar nenhum spoiler, que ela não ia falar mais nada sobre o enredo da peça. Eu imagino que pra ela essa situação deve ter sido um pouco chata, porque eles abordaram ela lá no teatro. Segundo ela falou no Twitter, eles chegaram, perguntaram se ela era Flávia, não sei o que, e aí eles falaram de boa com ela, né? Ela disse no Twitter que eles não foram grosseiros, que eles falaram bem gentilmente com ela, mas eu imagino que, assim, ela deve ter se sentido bem mal com essa história. No Twitter ela disse que eles foram bem simpáticos com ela, mas que eles tinham perguntado se ela tinha visto o tweet da JK sobre os spoilers, sobre seu rabiche, etc. E eles também disseram que a JK tinha ficado bastante chateada com a quantidade de informação que vazou sobre a peça. Não dá pra saber se esse tweet da JK foi direcionado pra ela, mas como ele foi feito em português, a gente já pode entender o recado, né, que foi realmente para os brasileiros ou para o pessoal de Portugal e esse pessoal todo que fala português. Bom, depois que acabou a segunda parte dessa exibição, aconteceu também uma pequena treta lá com o pessoal de fora do Brasil, porque eles começaram a reclamar que na tag só tinha brasileiro, que os brasileiros estavam flodando tudo, pedindo spoiler e lançando spoiler adoidado, então eles ficaram um pouco incomodados com a nossa presença lá, como se realmente a hashtag fosse deles e exclusividade deles, mas dane-se. Bom, como eu disse, nessa segunda parte foi um pouco mais chatinho, um pouco mais complicado de conseguir spoiler, mas mesmo assim não foi impossível, eu já sei de tudo que aconteceu e eu só posso dizer pra vocês que eu tô no chão, eu tô morta. Então, se vocês também quiserem saber, procura algum site confiável de Harry Potter. Cuidado, porque tem muita gente passando informação falsa, inclusive tinha gente lá no Twitter fingindo que tinha ido assistir a peça e na verdade não tinha assistido nada, e tava falando um monte de bosta lá, um monte de coisa que não existe. Então, quando você for procurar algum spoiler, vai em algum site confiável, tem o Animagos, tem o Profeta Diário, tem vários lugares legais que dá pra você procurar, então é só tomar um pouquinho de cuidado pra não ler informação falsa e ficar mais desesperado ainda. Uma coisa muito legal que aconteceu nessa segunda parte foi que os atores, alguns dos atores, tiraram várias fotos com os fãs, então, gente, você imagina como que esses fãs são sortudos de primeiro ter ido conseguir lá assistir na prévia, nem no lançamento oficial da peça, pra começar. Eles foram lá, assistiram na prévia e ainda conseguiram tirar foto com o pessoal do elenco. E uma outra coisa muito legal é que o ator que fez o Grampo e o Professor Flitwick, se vocês não sabem, o ator que interpretou os dois personagens é o mesmo, é um anãozinho que interpretou os dois, e aí ele tava lá na entrada lá da peça, então muita gente também conseguiu tirar foto com ele, apareceu várias fotos dele lá no Twitter, então foi bem legal. E outra coisa é que o Daniel Radcliffe, que como vocês já sabem, esse eu não posso falar nada porque com certeza vocês sabem que foi quem interpretou o Harry Potter, ele disse que talvez, provavelmente, ele não vai assistir nenhuma exibição da peça. Mas antes que vocês comecem a dizer que é uma escrotice, estrelismo, não sei o que, ele tem uma justificativa que é realmente bem plausível, e é a seguinte. Ele disse: seria esquisito. Eu posso estar completamente errado, mas eu acho que se eu fosse assistir naquela noite, haveria muitos fãs de Harry Potter na plateia, obviamente. E será que isso não roubaria a atenção? Será que não seria mais sobre eles me assistindo assistir a peça ou não tiraria as pessoas da apresentação? Eu nunca quero fazer alguma coisa que possa distrair ou roubar a atenção da peça. Então ele está cheio, lotado de razão, porque com certeza se as pessoas soubessem que ele estava lá no teatro assistindo, eles iam ficar desesperados, iam ficar olhando pra ele o tempo inteiro, querendo saber o que ele estava fazendo, etc. Então, infelizmente, ele tem razão, mas que seria muito legal assistindo Harry Potter também, ia ser muito demais. Então, gente, esse foi um mega resumo de tudo que aconteceu na parte 1 e na parte 2 de Harry Potter and the Cursed Child. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho do que aconteceu, porque eu sei que nem é todo mundo que consegue ficar acompanhando essas coisas em tempo real, por isso também eu quis fazer aqui esse vídeo falando um pouco de tudo que aconteceu nessas estreias. Como eu disse durante todo esse vídeo, eu não vou revelar nenhum spoiler. Se vocês quiserem saber algum spoiler, vocês podem procurar na internet. Na minha interpretação, na minha opinião, não é errado você procurar, já que os spoilers são lá
na internet e a JK pediu pra você não divulgar, mas ela não falou nada sobre você procurar o spoiler. Então, se vocês quiserem fazer isso, eu não vejo por que se sentir culpado, não vejo por que vocês sentirem peso na consciência, e é o que eu estou fazendo todos os dias. Então, se vocês quiserem procurar esses spoilers, vá lá, procura, lê, seja feliz, entenda tudo que tá acontecendo, só não repassa pra ninguém. Principalmente na internet, gente. Por favor, esse negócio de ficar lançando tweet assim, eu não acredito que tal coisa aconteceu com tal pessoa, gente. Dependendo do que vocês falarem, isso já pode ser spoiler. Então toma cuidado com o que vocês estão tweetando, com o que vocês estão postando no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar. Toma cuidado com os retweets, toma cuidado com o regram, toma cuidado com tudo, porque isso pode sim ser interpretado spoiler, e não é todo mundo, acreditem, não é todo mundo que quer saber spoiler da peça. Então tomem cuidado na hora de divulgar qualquer informação. Mas enfim, por hoje é só isso tudo, é só isso mesmo que eu queria falar. Eu espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar todas essas novidades sobre a peça. Se vocês quiserem me contar alguma coisa também super legal, vocês podem me contar nos comentários. Se for spoiler e vocês acreditem que eu ainda não saiba sobre essa informação, vocês podem me mandar em qualquer lugar privado que as outras pessoas não consigam ver. E também aproveitem pra me contar se vocês estão procurando bastante spoiler, se vocês não estão procurando. Eu sempre fico curiosa pra saber se a minha opinião, se a minha visão tá sempre parecida com a de vocês. Então comenta tudo isso aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve aqui no canal. Por hoje é só isso tudo. Um beijo enorme e tchau!